Olá, pessoal. Vamos apresentar nosso trabalho sobre o sistema operacional Riot para a internet das coisas. O nosso grupo é o Danilo e eu, Rafaela. Informações gerais sobre o sistema operacional. Qual é o propósito de Riot? Bom, ele foi arquitetado especificamente para atender aos requisitos de objetos que utilizam a internet das coisas e sistemas embarcados. Esses objetos são objetos do nosso cotidiano que conectam à internet. Quais são os requisitos que o Riot precisa atender? Ele precisa ter uma baixa memory footprint, que é a quantidade de memória RAM utilizada por um programa em execução, alta eficiência de energia, para não haver desperdícios, um processamento em tempo real e segurança, pois quando objetos conectados à internet de uma maneira insegura, eles podem ter vulnerabilidade a ataques de roubo de dados e espionagem. Bom, para rodar o Riot, não são necessários MMU nem MPU. O que é isso? O MMU é a unidade de gerenciamento de memória e o MPU é a unidade de proteção de memória. Ambos são componentes da CPU que gerenciam a memória do computador. Então, você não precisa disso para rodar o Riot. Ele roda em arquitetura de 832 bits e requer um mínimo de 3,2 KB de ROM e 2,8 KB de RAM. Riot tem uma camada de abstração de hardware que tem suporte a CPUs, placas e drivers. Essa primeira imagem é o microchip PIC32MX e a segunda é a placa Particle Xenon, ambos que têm suporte pelo Riot. Bom, as aplicações atendidas por esse sistema operacional, elas são em tempo real e podem possuir criticidade mista. Os requisitos para atender a essas aplicações é que o Riot precisa ser ágil na troca de threads, processamento rápido, pouco consumo de energia e criptografia. Como que é feito essa troca de threads? O escalador do Riot consegue interromper a troca de threads sem ultrapassar um pequeno limite de tempo. O seu funcionamento se baseia em interromper tarefas de menor prioridade assim que parecer eventos de maior prioridade. O Riot também utiliza a criptografia DTLS, o que assegura os elementos criptografados. O sistema de arquivos suportado pelo Riot é constfs static, defs para dispositivos, arquivos FAT, integração FATFS, SPI Flash e LittleFS e LittleFS V2XY. Ambos, esses dois últimos aqui, ambos são para sistemas embarcados. A interface com o usuário consiste apenas em linhas de comando pelo terminal. Aqui nesse print a gente pode ver que o Riot já foi instalado e agora está rodando a placa ESP8266. O Riot é um sistema operacional open source com uma arquitetura em microkernel, feita para atender os requisitos de dispositivo IoT como mencionado anteriormente. Tal arquitetura permite que o sistema mantenha apenas o necessário no núcleo e tudo que não precisa estar no núcleo, como serviços auxiliares, em processos diferentes sem privilégios especiais. Dessa forma, qualquer falha em componentes auxiliares tende a não derrubar o sistema operacional. Falando um pouco mais da estrutura do sistema operacional Riot, especificamente o Riot é dividido em 5 grupos. O kernel, o código específico de plataforma, que no gráfico ao lado é retirado da própria plataforma, da própria documentação do Riot, é o CPU e o board, drivers dos dispositivos, biblioteca de código de network, o sys e o pkg. No diretório do core, né, é onde se encontra o kernel, que consiste de um escalonador, que faz a comunicação entre processos, threads e sincronização de threads, bem como estruturas de dados e definições de tipos. Ainda sobre a estrutura, o Riot oferece um escalonador preemptivo, baseado em prioridade. O escalonador do Riot não possui um timer que é executado periodicamente a fim de emular uma execução concorrente, por meio da troca contínua de thread. Dessa forma, a troca de contexto pode ocorrer por interrupções voluntariamente ou quando uma operação bloqueante é executada. Nesse contexto, verifica-se que o Riot
é um sistema operacional multithread, em que cada thread recebe uma prioridade no momento de criação, que especifica quanto menor o valor de prioridade, começando em 0, maior será a prioridade no algoritmo. Falando um pouco mais sobre as interrupções, no Riot, quando uma interrupção ocorre, o contexto ativo é salvo e um serviço de interrupção de rotina cuida para que a interrupção seja executada em outro contexto. Quando esse serviço termina, uma flag pode ser analisada. Dependendo de como ela se encontra, uma função é chamada que determina o contexto da próxima thread ativa ou o contexto original é restaurado e a thread assume imediatamente. A comunicação e a sincronização de processos no Riot consiste de mensagens IPC que possuem um sender PID, um tipo e um conteúdo. O sender será configurado internamente pelo IPC, não sendo necessário fazer a configuração por parte do usuário. Já o tipo ajuda o receptor a multiplexar diferentes tipos de mensagens e deve ser configurado com um valor global e único no sistema. E por último, o conteúdo pode ser fornecido como um inteiro de 32 bits ou um ponteiro. Além disso, as mensagens podem ser enviadas e recebidas bloqueantes e não bloqueantes, de forma que as duas podem ser combinadas. A mensagem enviada enquanto bloqueando a thread de envio, a sender thread, pode ser recebida como uma variação não bloqueante, e o oposto também é válido. Além disso, o Riot possui IPC assíncrono e síncrono.